Boa noite, irmãos. Com alegria, com grande prazer, estamos aqui mais uma vez, tratando de temas pertinentes à nossa vida e não apenas ao nosso saber teológico, mas temas que a palavra de Deus traz a lume, a nossa atenção para que nós apliquemos na nossa vida, no nosso ministério, e para que sejam observados de maneira prática, para que sirvam de lume ao nosso caminhar nesse mundo tenebroso em que nós vivemos. Ao longo dessa semana, os irmãos têm ouvido muitas coisas a respeito do Rei, a respeito de Cristo Jesus. Ao longo dessa semana, nós temos penetrado naquilo que a Bíblia traz sobre a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, os diversos aspectos de sua vida, de seu ministério, e coube-me a tarefa de, nessa noite, levar a nossa atenção até a questão da humildade do Rei. E nós vamos fazer isso indo até a passagem clássica que fala disso e que já foi aqui cantada e magistralmente poetizada pelo nosso querido Estênio, que folgamos ver também, temos muita alegria em vê-lo aqui junto com a Selma, amigos de longa data, irmãos em Cristo Jesus chegados, e nós queremos fazer isso então, lendo os versículos 5 a 8 que estão na transparência seguinte. Eu pediria que nós lêssemos conjuntamente o que está projetado. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, nós iremos fazer referências a outros versículos, depois desse mesmo capítulo 2 de Filipenses, mas concentremos a nossa atenção nesse momento, nesses versículos 5 a 8. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, na medida em que nós nos achegamos à Tua Palavra, para que possamos compreender a profundidade dos ensinamentos aqui contidos, para que nós possamos, Senhor, ter a percepção do Teu amor para conosco, e de que a humildade e a humilhação a qual nosso Senhor Jesus Cristo foi submetido foi algo real, intenso em nosso favor, por amor a nós, ao seu povo, por amor à igreja, para que pudéssemos ser resgatados, essa identificação intensa conosco que nós vemos retratada nas Escrituras. Perdoa-nos porque às vezes temos negligenciado essas verdades, aplicado elas de forma superficial. Não temos tido o tempo necessário para que nos apercebamos de quão grande preço foi pago por nossa salvação. E ajuda-nos nessa noite, Senhor, a voltarmos aos trilhos nessa percepção daquilo que Tu és. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Esses versos vão ficar ali projetados e nós vamos meditar neles por um tempo. E eu queria tratar de alguns temas inicialmente. O tema do usurpar, o tema do esvaziar, que são temas tão fortes que estão contidos aqui nesses versos. E eu começo com o versículo 6. O versículo 6 que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
ser igual a Deus. Se você é como eu, talvez tenha ficado às vezes intrigado com as expressões que são utilizadas nesse verso. Talvez não, talvez você esteja a algumas milhas à frente da minha percepção, mas muitas vezes eu abordei esse trecho aqui, eu ficava me perguntando, mas o que é que Paulo quer dizer quando ele fala nessa usurpação? De que estágio da vida do nosso Senhor Jesus Cristo Paulo está falando? Ele está tratando aqui da pré-encarnação. Paulo estaria, porventura, dizendo que antes da encarnação, o fato de Jesus Cristo ser Deus não era usurpação da divindade, mas era algo por direito dele? Será que é isso que ele está dizendo? Qual é a mensagem que está sendo transmitida aqui sobre a pessoa, sobre as naturezas de Cristo? Será que ele está se referindo aqui no estágio permanente ao Cristo eterno, que essa condição de ele não usurpar o ser igual a Deus é uma condição que ele leva por toda a vida, por toda a existência e que está aqui registrada indelevelmente nas páginas da Escritura para que nós tenhamos a percepção de que ele é Deus, mas isso ele é por direito? Ou será que Paulo está tratando aqui mais especificamente do estágio de humilhação de Cristo? E tratando desse estágio de humilhação de Cristo, que nós entendemos que começa com a sua encarnação, ele está tratando do estágio de humilhação, mas fazendo referência à pré-encarnação. E eu creio que é essa a abordagem que Paulo traz aqui nesse versículo. Paulo fala do estágio de humilhação de Cristo, mas ele está ancorando o seu pensamento no Cristo pré-encarnado. E ele está olhando aqui um Cristo, está expondo, está ensinando sobre esse Cristo humilhado, sobre esse Cristo que se humilhou e que retrata humildade agora na sua pessoa. O verso 6 tem que ser entendido dentro dessa estrutura do estágio de humilhação de Cristo. O julgar como usurpação que Paulo coloca aqui, e assim foi traduzido, existem um sem número de traduções que seriam possíveis, mas essa é uma tradução boa do original. Eu creio que não está se referindo ao estágio de pré-encarnação, mas ao Cristo encarnado. O subsistindo em forma de Deus não pode ser interpretado também como sugerindo qualquer expressão docética. A questão da forma de Deus diz respeito à essência de que na Trindade nós temos três pessoas que são igualmente divindade, elas. Três pessoas que subsistem numa só. E esse Cristo Jesus que veio, habitou entre nós, encarnou, identificou-se conosco. Esse Cristo que é o próprio Deus, nesse estágio de humilhação, nessa encarnação, ele não procura se apropriar, ele não procura usurpar de todas aquelas características ou privilégios da divindade que inerentemente ele tem, ele teve na sua encarnação, ele tinha antes da sua encarnação e ele terá para sempre. Isso faz parte da essência do Cristo Jesus. Mas ele não procura se apropriar de tudo aquilo
para atravessar o estágio do Cristo encarnado, porque agora o foco dele é exatamente estar nesse estágio de humilhação, servindo de servo. Servindo de servo àqueles a quem ele veio resgatar, a mim, a você que se constitui também servo desse Cristo Jesus, parte do povo de Deus. Cristo não procurou se apropriar então dessa divindade, mas algumas doutrinas estranhas surgiram até dessa falta de compreensão, talvez, desse trecho, onde as pessoas não conseguiam ou não conseguiram, e às vezes até não conseguem, admitir ou conceber como é que o Deus pleno pode chegar a um estágio de humilhação. E começam a formular doutrinas estranhas de que ele nunca deixou aquele estágio, apenas ele chegou a uma forma humana, mas não essencialmente humana ou real. Mas aí nós temos concílios na igreja, como o concílio de Nicéia e o credo niceno, que estabeleceram e deixaram registrado que não, Jesus Cristo é da mesma substância do Pai, Deus verdadeiro, Deus pleno, e somente porque Ele é Deus é porque Ele pôde vencer a morte também, com toda a identificação conosco que Ele tinha e com todo o estágio de humilhação que Ele atravessava. Ele submeteu-se a tudo isso para que Ele pudesse sair vitorioso e vencedor no final. Então, quando nós lemos aqui ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, nós entendemos que na encarnação ele não apelou, ele não usurpou, ele não apelou, ele não se apropriou da igualdade latente que ele possuía. A palavra traduzida como igual, não é aquela, é a palavrinha isos, né, de isonomia, né, igualdade, de tratamento igual. Não, ele não procurou ter o mesmo privilégio que ele possuía antes da encarnação, mas agora ele abre mão de algumas coisas, como o texto vai revelando a nós as coisas que ele foi abrindo mão para que ele pudesse atravessar essa identificação total, plena, completa conosco. Assume então a mesma natureza que eu e você temos, a natureza humana, e preserva a natureza divina, mas sem os privilégios dessa natureza divina. Ele veio redimir, e então ele se humilha. Ele demonstra humildade. E esse é o paradoxo aparente aqui que nós lidamos, é a humildade do rei. Você conhece um rei humilde? É quase uma contradição de termos. Mas a humildade do rei, é um rei que se humilha, é um rei que se humilha para servir, é um rei que tem no seu horizonte, no seu foco, nas suas ações, o bem daqueles a quem ele veio resgatar, aquele que abre mão de suas prerrogativas, até da vida, entrega a sua vida para resgatar o seu povo, para morrer por suas ovelhas, como nos mostra a palavra de Deus. O usurpar é a primeira coisa, quando nós abordamos essa questão da humildade do rei, que nos chama a atenção, essa apropriação da divindade, que ele deixa de lado no que diz respeito aos privilégios, subsistindo em forma de Deus, na essência de Deus, não julgou como usurpação, não procurou se apropriar e ser igual em toda glória e prerrogativas que a divindade poderia, por legítimo direito, ter. Não, ele abre mão. Ele abre mão por amor. Ele abre mão por amor do seu povo. E na medida que nós vamos lendo aqui no versículo 7,
nós lemos: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A palavra-chave que nos chama a atenção aqui é esvaziar. Esvaziar. Paulo dá andamento então a essa exposição. E aqui ele passa a nos dar uma lição do modus operandi, como é que foi esse estágio de humilhação. Como é que isso pôde se processar? Essa palavra-chave, esvaziar, e que vem aqui na forma reflexiva, né? Esvaziou-se a si mesmo, que é, tenho certeza que todos os alunos aqui sabem, né? A palavra kenao ou kenomao, de onde nós temos o termo teológico kenosis, que significa esvaziar. Nós temos aqui o autoesvaziamento de Cristo. Renúncia a prerrogativas, renúncia a vantagens. Veja, o Deus que tem direito a tudo, o Deus que está plenamente satisfeito em si mesmo, ele se esvazia. E aí vem a pergunta: esvaziou-se de quê? Esvaziou-se de quê? Especificamente, porque ele permaneceu Deus. Não foi de sua divindade que ele se esvaziou. E a palavra de Deus deixa isso muito claro quando mostra que a sua prerrogativa de divindade, essa foi mantida. Ele aceitou a adoração, e nós aprendemos isso e vemos lá no Novo Testamento como é que nós provamos pela Bíblia que Jesus Cristo é Deus. Enquanto ele estava aqui encarnado, ele se apresentava claramente como Deus verdadeiro, recebia adoração e tinha atributos da divindade também. Ele não trocou a divindade dele por sua humanidade. Ele não se tornou menos do que ele era, e nem do que ele é. Ele reteve sua natureza divina e se encarna numa natureza humana. Mas esvaziou-se de quê? Várias coisas que a gente pode identificar aqui. Ele esvaziou-se, obviamente, de sua glória. E por esvaziar-se de sua glória, ele habitou entre nós. Tudo se encaixa, tudo faz parte do plano de redenção. E ao vermos ele, não com nossos olhos, agora os discípulos o viram com seus olhos, mas nós vemos através dos olhos e da escrita, né, dos autores bíblicos. Ao vermos ele, ao interagirmos com ele através das páginas das Escrituras Sagradas e do testemunho do Espírito Santo que está em nós, nós nos relacionamos com o Pai. E se ele não tivesse esvaziado de sua glória, ele não teria condição de cumprir a sua missão, que era de se identificar plenamente conosco e nos resgatar. Então ele se esvaziou da sua glória. Isso é muito claro, não somente nesse trecho aqui, onde nós temos isso por inferência, sabemos do que ele não se esvaziou, mas João 17,5 deixa isso claro para nós, quando ele está naquela oração sacerdotal e ele ora assim: e agora, glorifica-me ao Pai. Está chegando a hora, né? Então glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A eternidade de Cristo aqui configurada. A identificação dele na Trindade eterna. Mas uma expressão clara de que naquele momento em que ele ora, é o momento de humilhação, de humildade, onde ele deixou para trás a sua glória. Então ele esvaziou-se da sua glória.
Certamente ele esvaziou-se também de certas prerrogativas divinas. E quando nós dizemos que ele se esvaziou de certas prerrogativas divinas, mais uma vez eu repito, não estamos dizendo que ele se esvaziou da essência da sua divindade, não, ele não deixou de ser onisciente. João 2,25 diz assim: e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas vezes as perguntas de Jesus eram perguntas retóricas, eram para envolver e engajar os discípulos na conversação e fazê-los pensar também, mas não porque ele estivesse ignorante das coisas que haveriam de ser respondidas. Jesus Cristo não deixou para trás a sua onisciência, ele não se esvaziou da sua onisciência. Mas como é que nós podemos entender certos registros bíblicos, como Mateus 24:36, que diz, e esse é um dos versículos muito difíceis na Bíblia, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos e irmãs, eu entendo esse versículo aqui plenamente como sendo um retrato do que está acontecendo naquele momento em que ele fala e que ele está pregando, à luz desse esvaziamento voluntário, à luz desse estágio de humilhação. Ninguém causou isso, ninguém provocou, não existe força superior a Deus, mas ele voluntariamente decidiu velar a si mesmo esse conhecimento naquele momento. Existem muitas outras passagens difíceis na Bíblia, e principalmente nessa questão da encarnação, as duas naturezas, como por exemplo, nós lemos o registro bíblico de que ele crescia em conhecimento. Como é que Deus pode crescer em conhecimento? Mas aqui nós temos as duas naturezas, não podemos esquecer. E creio que parte desse esvaziar-se a si mesmo é essa submissão que ele faz ao desenvolvimento biológico e cognitivo da natureza humana, onde a divindade se faz presente num estágio bem cedo. Nos 12 anos ele já estava falando com os mestres e como mestre, mas ao mesmo tempo nós temos toda a essência da humanidade na sua pessoa. É um grande mistério, mas são verdades bíblicas que estão ali para serem aceitas, mesmo que nós, na nossa finita compreensão, não consigamos reconciliar ou entender todos os ângulos. Nós não podemos entender todos os mistérios de Deus. Isso é a mesma coisa que nós queremos entender todas as facetas e explicar todas as nuances da predestinação, por exemplo, da questão da responsabilidade humana e soberania divina. Não, os homens são responsáveis, as pessoas são responsáveis e Deus é soberano, e essas duas verdades estão lá e elas não são contraditórias, mas nós não sabemos como elas se entrelaçam, não sabemos o mecanismo de entrelaçamento, a não ser quando deixamos que a Bíblia fale e acatamos que a soberania de Deus é tão intensa e maravilhosa que é Ele que opera em nós tanto querer como poder, e ainda faz isso de forma que nós estamos planejando os nossos passos e definindo os nossos caminhos, mas tendo que fazer isso debaixo de submissão a essa soberania. Entendo, então, essa questão de Mateus 24:36, à luz também desse esvaziamento. Certamente, ele esvaziou-se de sua condição de riqueza, de ser o dono de tudo, o proprietário de tudo. E isso nós aprendemos em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, onde nós lemos: nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor
de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Poético, não é, Estênio? Pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Mas ele renuncia à riqueza que é dele. Isso se chama autonegação ou abnegação. Negar coisas que você tem direito, privilégio. Humilhar-se, demonstrar humildade. Procurar coisas menores para alcançar os objetivos maiores. E tem um esvaziamento que ele acho que supera esses precedentes. Os outros são todos importantes, obviamente, tudo faz parte. Mas já pensaram que o grande esvaziamento foi do relacionamento especial e imaculado com o Pai na Trindade? E a gente às vezes pensa, mas como o relacionamento sempre foi o mesmo? Não. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E essa não é a situação que nós encontramos expressa no seu grito na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando é que você se sente desamparado? Quando você sente a ausência de um relacionamento próximo que deveria, na sua expectativa, estar lhe amparando. E Jesus Cristo tinha consciência disso, tanto que antes ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Certamente esse é o esvaziamento mais profundo aqui desse relacionamento que é quebrado, porque ali na cruz estão pendurados os nossos pecados. E são eles que causaram esse afastamento do relacionamento. E ele tinha que se esvaziar para que ele pudesse receber sobre si os nossos pecados. Mas é importante que nós compreendamos, mesmo renunciando a todos esses privilégios, ele nunca cessou de ser Deus. A qualquer momento, Jesus Cristo poderia varrer da face da terra os seus inimigos. Ele podia, como ele falou a Satanás, podia comandar uma legião de anjos, mas não o fez, não porque fosse impotente para fazê-lo, mas por amor a você e a mim. Ele se humilhou, ele voluntariamente se esvaziou. E como essa doutrina ela enseja cautela também, porque ele não se esvaziou de sua soberania. Esse é um ramo cruel, contemporâneo da teologia, que ensina erroneamente. Pega-se nesse trecho da palavra de Deus que fala especificamente da humilhação de Jesus Cristo encarnado aqui, e extrapola esse esvaziamento para a pessoa de Deus, para a Trindade Santa, e diz que para que o Deus verdadeiro tenha um relacionamento real com a humanidade, ele até que é um Deus soberano, ele até que pode fazer algumas coisas, mas ele esvazia-se da sua soberania para que o relacionamento seja real. Isso é o que ensina a teologia relacional, heresia pura. A teologia que ensina que Deus é impotente perante as forças da natureza, quando a palavra de Deus diz que Ele comanda elas e cumpre os seus propósitos através delas também. Uma teologia que acha que porque esse relacionamento tem que ser autêntico, o futuro está sendo construído ainda
numa cooperação entre Deus e o homem, de tal maneira que se ele ainda está construído, ele não existe e, consequentemente, Deus não sabe o futuro. E ela ensina isso. E pessoas seguem aqueles que ensinam essas heresias. Não, Deus não se esvaziou de sua soberania, muito menos Jesus Cristo. Ele era Deus soberano aqui, habitando entre nós, esvaziado de sua glória e algumas de suas prerrogativas, sim. E até daquele relacionamento especial e imaculado com o Pai, mas sem nunca cessar de ser Deus. Ele torna-se servo. Ele torna-se servo. O texto diz que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Notem que é a mesma palavra que é utilizada no versículo anterior, forma, morfe, né? E ela significa, nesse contexto aqui, ela significa muito apropriadamente essência de servo, porque logo na sequência aqui nós temos tornando-se em semelhança de homens, e aqui nós temos uma outra palavra que é esquema. Então ele tem a essência do servo e ele tem a natureza humana. Jesus Cristo, nesse esvaziamento, nesse estágio de humilhação, onde ele abre mão de suas riquezas, da propriedade que era dele, ele não tinha nada próprio, ele estava com foco tão intenso na sua missão. Esse era o seu foco, que ele pouco estava ligando para bens, propriedades, né? E isso começa desde o nascimento, né? O berço não era dele, ele não tinha um lugar específico para descansar, ele descansou em diferentes lugares. O barco ele tomava emprestado, até o animalzinho, o jumentinho, para a entrada também. O cenáculo, o local onde foi tomada a Santa Ceia, foi tomado emprestado também. E até o túmulo. Até o túmulo foi emprestado. É interessante porque o único que caminhou nessa terra, o único que tinha o direito de ter tudo, ele renuncia a tudo para servir. O único que tinha o direito de ter tudo, renuncia a tudo para servir. Se nós traçamos o contraste anterior com a teologia relacional, que contraste é esse com a teologia da prosperidade, não é? E vocês já devem ter ouvido algumas distorções aí, absurdas, que são ensinadas às vezes, dizendo, não, Jesus Cristo era fashion. Vejam a túnica dele, como ela era cobiçada, lançaram até sorte em cima. Não era uma túnica qualquer, era uma túnica rica. Então, consequentemente, nós temos também que ser fashion, né? Nós temos que procurar ter tudo, e Deus abençoa. É lógico que Deus abençoa materialmente os seus, nós não estamos falando que não, mas essa não é a essência da religião, nem da religiosidade, meus irmãos. Isso é uma distorção cruel também, que tem enganado vidas. O único que caminhou nessa terra, que tinha direito de ter tudo, renuncia a tudo para servir. E esse verso ainda diz assim, que ele se identificou com pecadores, semelhança. Vejam, isso significa que ele assumiu o nosso corpo, um corpo, carne, sangue, um corpo igual ao nosso. Colossenses 1:22 deixa isso claro. Ele nasceu de mulher, nasceu como eu nasci, como você nasceu. Gálatas 4:4 fala disso. Ele teve a mesma carne, o mesmo sangue que eu e você. Hebreus 2:14 deixa isso claro também. Jesus Cristo, nesse estágio de humilhação, nós não devemos nos enganar
isso daqui não foi um passeiozinho para ele, não. Ele teve tristeza, sofrimento, dor, sede, fome, morte. Todos os efeitos cósmicos da queda foram experimentados por Cristo Jesus sem que ele fosse pecador. Hebreus 4,15 deixa isso muito claro, né? Foi semelhante a nós em tudo, porém sem pecado. E dá a razão também para que ele fosse sumo sacerdote, aquele que nos representasse adequadamente. Ele tinha que ser semelhante àqueles representados. Hebreus 2,17 também nos ensina isso. Então, o verso 7 diz assim: tornando-se em semelhança de homens, e termina, você pode pensar que é até uma repetição para ênfase, reconhecido em figura humana, mas nós temos aqui um aspecto diferente. É uma forma de ver diferente. O fato dele ter se tornado a semelhança de homem está falando da essência dele aqui. Mas reconhecido em figura humana significa que ele foi visto por outros também como homem. Reconhecido em figura humana. Os outros o reconheciam como homem. Os outros o tratavam como homem. Interessante que muitas vezes, inúmeras vezes, reconheciam a sabedoria de suas palavras, admiravam a sabedoria de suas palavras, mas pela cegueira do pecado, ao olharem para ele e verem somente um homem, também o desafiavam, também o perseguiam, também o procuraram matar em diversas ocasiões, mas a hora dele ainda não havia chegado, até o momento em que ele entrega a sua vida. Né? Ninguém atira, mas ele entrega a sua vida. Reconhecido em figura humana. E aí nós chegamos no versículo 8, que fala bem especificamente, traz a palavra humilhar. Então aqui nós temos o humilhar-se. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Primeira coisa que nos chama a atenção nesse verso é que essa humilhação foi voluntária, e isso vem sendo retratado em todo o texto, desde o início. Né? Esvaziou-se, a forma reflexiva. Aqui, humilhou-se. A humilhação foi voluntária, como o esvaziamento foi voluntário. Como colocar-se como servo foi voluntário. É aquilo que por isso nós falamos do sacrifício vicário de Cristo Jesus, onde aquele que é ofendido é que proporciona o sacrifício para si próprio. E chama-nos a atenção também que a obediência foi real, a humilhação foi voluntária e a obediência foi real. Em nenhum momento no seu estágio de humilhação, em nenhum momento em que ele estava aqui nessa terra, ele disse: parem, basta. Ele foi obediente até a morte, por mais dolorosa que ele soubesse que ela seria, e ela foi. Por mais intensa que fosse a separação com o Pai, que os nossos pecados iriam provocar em sua trajetória, ele foi obediente até a morte. Obediente até a morte. E a morte foi fatal, morte de cruz. Não foi apenas um desmaio, como algumas teorias tentam colocar, teorias até carcomidas já pelo tempo, mas ainda assim de vez em quando ressurgem. Essas revistas aí super interessantes e semelhantes, elas são pródigas em ressuscitar coisas do velho liberalismo alemão, às vezes, e trazer como grande novidade, quando na realidade são heresias batidas, rebatidas, requentadas e inofensivas, sim, para aqueles que levam com seriedade os ensinamentos da palavra de Deus.
mas que causam dano no imaginário popular, porque eles acham que temos uma descoberta nova, e então o que a Bíblia está dizendo não é bem assim. Não, a morte foi real. A humilhação foi voluntária, a obediência foi real e a morte foi fatal. Mas a morte era necessária para o plano da redenção. Morte de cruz. Mas vocês notaram que nós deixamos para trás lá o versículo 5? Começamos todo esse tratamento do texto no versículo 6. E o propósito de toda essa exposição aqui está lá no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Toda essa exposição detalhada, toda a formulação teológica, o esforço de Paulo aqui para que nós compreendamos o que foi realmente a humilhação, a humildade de Cristo Jesus, ela tem uma finalidade didática que é nos impressionar para que nós venhamos a incorporar essa mesma atitude, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de abnegação, sentimento de renúncia, sentimento de você se esvaziar da parca glória que nós possamos ter aqui como humanos, pecadores falíveis. E Paulo não começou o assunto aqui. Na lâmina seguinte nós temos os versículos 1 a 4, onde ele já vem tratando isso. Vejam, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele já vem trabalhando ali os seus leitores e a nós. Essas palavras foram escritas para nossa instrução, para que nós tenhamos humildade em nossas vidas, desprendimento, pensamento nos outros e não em nós mesmos. Há um ponto em que ele chega lá no versículo 5 e diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. É a grande ilustração que ele traz. E ele começa aqui com esses sis, e cada vez que eu vejo um si nas Escrituras, eles apontam são sinais de alerta. Se há alguma exortação em Cristo, o que ele está dizendo é o seguinte: meu irmão, minha irmã, você acha que as exortações em Cristo elas são válidas? Ou vocês acham que isso são só palavras jogadas aqui, formulações teológicas, campo de estudo para intelectuais discutirem o que pode ou não ser aceito? Que tema contemporâneo nós vamos introjetar aqui? Há alguma validade nas exortações da Bíblia, da palavra de Deus? O amor de Deus, o amor de Cristo, ele é real para você, ele é real para mim? Há alguma consolação do amor? Você já experimentou a consolação de Deus através de Cristo Jesus? Ou você continua atormentado em seus pecados, em suas incertezas? Você experimenta, você sabe o que é a comunhão do Espírito Santo de Deus? Você sente que você comunga do mesmo Espírito com pessoas, às vezes que você nunca encontrou, mas quando há a identificação de que são servos do mesmo Senhor, você sente que o Espírito Santo de Deus está ali trabalhando essa comunhão entre vocês. Você demonstra afeto, misericórdia, compaixão em suas ações. Paulo está preocupado em que nós venhamos a emular a humildade do rei.
E se essas coisas são reais, ele diz: completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Ele conhecia aqueles irmãos. Eu quero ficar mais alegre em vocês. E ele começa, então, a dar aqui exortações com relação à unidade. Unidade. Para depois falar de humildade. E terminar com altruísmo. Vejam, unidade, harmonia de pensar, de modo que penseis a mesma coisa. Ah, como isso é difícil. Ah, como alunos de teologia gostam de pensar diferente. As discussões, elas são tão gostosas, né? Mas que tal nos achegarmos àquele ponto comum que é a palavra de Deus, que vai dirimir todas as controvérsias. Como aconteceu lá em Atos capítulo 15, quando Tiago tira lá o texto de Amós e resolve uma controvérsia à luz daquilo que as Escrituras trazem. E leva aqueles irmãos que estavam se degladiando. O texto lá é tão interessante em Atos capítulo 15, porque ele diz assim, que houve, não diz assim literalmente, mas houve um quebra-pau daqueles naquela ocasião. Houve uma discussão daquelas. E no final eles escrevem uma carta dizendo: pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. E então eles colocam o resultado, fruto da reflexão em cima do texto. Como é que a gente pode ter essa harmonia de pensar? Só quando nós prezamos o ponto comum de convergência que nós devemos ter. Tenhais o mesmo amor, fonte única do amor. Só quando nós nos esforçamos para entender o amor com o qual nós fomos amados. Unidade de espírito, unidos de alma, diz o texto. Similaridade de sentimentos. Se a situação demanda misericórdia, que sejamos todos misericordiosos. Se a situação demanda a nossa repreensão, que também tenhamos o mesmo sentimento de indignação, que ele seja firmado não em posições pessoais nossas, mas em cima daquilo que a Bíblia condena. A Bíblia não nos manda sermos geleias amorfas em todas as situações, não. Temos que ter posições, mas que elas sejam as da palavra de Deus e não aquelas que nós pessoalmente abraçamos às vezes. Então, unidade é a primeira exortação que nós vemos aqui. E aí, no versículo 3, ele trata de humildade, ausência de partidarismo. Nada façais por partidarismo. Ausência de orgulho ou da procura da glória. Nada façais por partidarismo ou vanglória. E ele já qualifica que tipo de glória é a glória humana, não é? Ela é vã, vazia, inexistente. A chamada é para uma visão despojada de si mesmo, de abnegação, por humildade. Uma visão elevada dos demais, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E aí no versículo 4, nós temos a chamada ao altruísmo. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Desprendimento e generosidade, senão também cada qual o que é dos outros. Pensar nos outros antes de nós. Tantos segredos aqui para nos levar àquele ponto
aonde ele nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi esse. Vocês percebem a relação da humildade com unidade e altruísmo? Humildade é central, mas ela começa com unidade, com união. E como é que nós queremos ser humildes se nós estamos sempre nos degladiando? Como é que nós vamos ser humildes se nós sufocamos o amor comum? Como vamos conseguir ser humildes se nós estamos sempre julgando os motivos dos nossos irmãos? Como é que haveremos de ser humildes se nós alimentamos sentimentos adversos e esquecemos os princípios bíblicos de gentileza, do trato cordial, do reflexo necessário ao mesmo sentimento que Cristo demonstrou por nós ao nos resgatar? Cristo nos ama não porque nós sejamos amáveis, mas apesar do nosso pecado. Nós somos gente ruim e Ele nos recebeu dessa forma e nos acata dessa maneira, corrigindo em nós e iluminando o nosso caminhar para que Ele venha agradar a Deus. Humildade se revela no altruísmo de nossas ações, em pensar menos no que é nosso, buscarmos sempre o bem do próximo. E aí, ao usarmos isso daqui como modelo comportamental para a igreja, para nossas pessoas, nós estamos nos achegando, possivelmente bem longe, mas nos achegando, convergindo nesse sentimento que houve também em Cristo Jesus. E naqueles versos anteriores nós vimos o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo atravessou por amor a nós, porque Ele foi o Rei humilde. Mas ainda bem que o texto não termina ali, não termina na morte de cruz. Na próxima lâmina, nós temos os 3 últimos versículos até o versículo 11. Vamos ler juntos? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Esse é o nosso Senhor. Esse é o seu Senhor, esse é o Senhor da igreja. Esse é o Rei exaltado, o Rei vitorioso. Mas Ele somente é o nosso Salvador e Senhor, porque Ele se humilhou, porque Ele é o Rei humilde, e é esse Rei humilde que pede e conclama a você e a mim, para que nós tenhamos o mesmo sentimento que Ele, e sejamos também humildes uns para com os outros. Que Deus nos abençoe.